Olá pessoal, neste vídeo eu farei breves comentários sobre o impacto da Covid-19 na economia mundial. Destacarei alguns aspectos do Brasil, com o objetivo de compartilhar algumas informações relevantes que poderão contribuir com as ponderações de cada um sobre o momento que estamos vivenciando e também sobre aqueles que poderemos vivenciar sob a perspectiva econômica, mas que certamente afetarão a vida de todos nós. Inicialmente, nós podemos pontuar algumas características dessa situação, como a sua própria origem, né? Ela foi gerada por uma crise eminentemente sanitária e depois, por seus efeitos, gerou uma crise econômica sem precedentes na história recente deste planeta. Nós temos um ambiente que projeta-se fortemente recessivo para 2020, mas com reflexos ainda incertos para 2021, por isso que nós temos a construção de alguns cenários que podem acontecer, mas todos eles dependerão do grau de efetividade das medidas que estão sendo adotadas para a contenção e prevenção da pandemia. E essa gravidade ela vai afetar, sob o aspecto econômico, as chamadas cadeias produtivas, que são aqueles processos vinculados, integrados de produção, o comércio de bens e serviços e as próprias relações de trabalho no longo prazo, que nós podemos repensar, inclusive, o modelo que nós nos servimos, os modelos tradicionais que são utilizados, eles tendem a ser agora questionados, inclusive, futuramente, com novas relações de trabalho, mais flexíveis, inclusive, para nós refletirmos sobre isso. É interessante nós situarmos a Covid-19 com outras doenças para nós não acharmos que se trata de caso isolado, né? Apesar de seus efeitos não terem precedentes, mas nós temos variáveis que outras doenças são até muito mais agressivas que ela. Por exemplo, aqui nesse gráfico nós temos dois eixos, onde aqui no eixo X das abscissas nós verificamos o grau de contágio e aqui no eixo Y nós verificamos a taxa de fatalidade de cada doença. A Covid-19, ela se encontra com uma taxa de contágio de 2, ou seja, cada infectado, em média, ele pode transmitir para 2 pessoas a doença, e uma taxa de letalidade de 4%. Próximo à Covid-19, a gente tem outras doenças que ficaram bastante conhecidas também, como a gripe espanhola, né, no século passado, a gripe suína, a gripe tradicional, né, que é a sazonal, que é a influenza, com uma taxa de letalidade bem menor, porém bastante significativa em termos de abrangência. Só que nós encontramos doenças com uma letalidade muito maior que a Covid-19, mas uma abrangência menor. O ebola, por exemplo, ele tem uma taxa de letalidade de 50%. Metade das pessoas que contraem o ebola, eles vêm a falecer. Né? É extremamente agressivo, gerando até pânico. Né? Só que a abrangência dele é bem limitada, principalmente no continente africano. Até hoje, nós temos menos de 2.000 casos registrados. Né? Então, não chega a ser uma pandemia, porém, com uma doença extremamente agressiva. E junto com o Covid-19, nós temos outros coronavírus que geraram síndromes respiratórias graves no mundo e que foram detectadas neste início de século, inclusive. Né? Por exemplo, a SARS, aqui, com uma taxa de letalidade de cerca de quase 10%, mas com um grau de contágio maior que a Covid-19, a SARS ela também é extremamente agressiva, né, para o ser humano e representa uma ameaça mesmo em termos de contaminação. Até hoje não se tem uma vacina específica, né? O tratamento é de suporte que é feito para estas síndromes. E outra síndrome causada por coronavírus, né, a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que também surgiu no século XXI, em 2012, principalmente na Península Arábica, a abrangência dela também é menor, mas com uma taxa de letalidade extremamente significativa, comparada com a Covid-19. Né? Então, todos têm tratamento de suporte, e carecem ainda de um entendimento até maior de tratamento e prevenção. Né?
Na imagem aqui, nós temos registro da gripe espanhola, que ocorreu em 1918 e 19, ou seja, praticamente há 100 anos atrás, com características de contágio, né, bastante próximas ao que nós estamos vivenciando hoje por contato pessoal, por gotículas, né, via aérea. E aqui nós temos uma figura de um guarda de trânsito usando uma máscara protetora, né, para evitar o contágio, e um gráfico aqui ao lado, um registro histórico, comparando as principais cidades na época, né, as grandes capitais, Nova York, Londres, Paris e Berlim. E neste gráfico, mais ou menos aqui, né, entre outubro e novembro de 2018, nós temos o pico da gripe espanhola. Essa primeira linha aqui, a contínua, a mais alta é a de cidade de Nova York somente, e registraram-se 60 mil mortes nesse período, ou seja, era extremamente agressiva também e fez com que as pessoas tivessem uma alteração drástica, inclusive, nos seus hábitos sociais. Porém, a gripe espanhola, ela não teve os mesmos efeitos econômicos que a gente está tendo hoje com a Covid-19. Por isso que é importante nós não acharmos que se trata do mesmo tipo e da mesma reação que nós encontramos em outras síndromes, em outras doenças do passado. Para exemplificarmos esta situação, nós podemos ver nesse gráfico a evolução do PIB americano de 1914 a 1920, que também pega o período da Primeira Guerra Mundial, mas se destaca aqui onde eclodiu a gripe espanhola, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, e a gente verifica que o impacto econômico gerado posteriormente, né, ao pico da gripe espanhola, que matou nos Estados Unidos milhares de pessoas, nós entendemos que não tem o mesmo efeito da Covid-19. É um outro contexto, é um outro momento. Nós não podemos comparar a gripe espanhola com a Covid-19 em termos de impacto econômico. Tá? São coisas completamente diferentes. Assim, apesar da Covid-19 ela se encontrar comparativamente com outras doenças com um grau de contágio até inferior e de mortalidade também que outras situações, não quer dizer que os efeitos dela sejam inferiores, pelo contrário, né? Como nós falamos antes, não há precedente sobre as consequências econômicas que estão sendo geradas, e para nós entendermos um pouco disso, é importante nós situarmos, né, o impacto que ela está tendo. Primeiro, pela distribuição geográfica, né? Hoje, praticamente todas as regiões do planeta estão sob efeito e impacto da Covid-19, uns mais, outros menos, mas todos sem exceção. Ela não é localizada. Existe um alto risco de contágio que essa doença possui. Ela é transmitida de maneira aérea, né? Mas não quer dizer que todos os aspectos do contágio já são conhecidos, né? Principalmente com relação ao combate, né, que nós podemos ter com relação à Covid-19. E uma outra característica que agrava a situação é que quando estourou esse problema no final de 2019, início de 2020, os governos eles enfrentavam várias situações um pouco mais complicadas com relação a equilíbrio fiscal, por exemplo. Muitos países com um nível de endividamento bastante significativo, e isso faz com que as políticas monetárias e fiscais elas não permitam grandes manobras de contenção ou de realocação de recursos para combater-se a Covid-19. Ou seja, é uma situação diferente em termos de disponibilidade de recursos, inclusive, para essa situação. Claro que a gente vai ver que há possibilidade de alguns pacotes, né, de incentivos aos agentes econômicos, mas não quer dizer que exista grande facilidade em se fazer isso também. E dois grandes países altamente afetados, né, Estados Unidos e China, que fecharam fronteiras, inclusive, vão impactar diretamente todo o resto do mundo. Né? Tudo que acontece com China e Estados Unidos, economicamente falando, vai impactar todos os países, sem exceção.
para que os governos possam preparar pacotes específicos, né, para preservar os agentes mais vulneráveis e estimular a economia, obviamente eles precisam ter recursos para isso e estarem em condições de fazerem isso de uma maneira mais confortável, né? E que não é exatamente o que está ocorrendo agora em 2020, justamente porque nesse gráfico a gente pode comparar esses dois momentos. Hoje os governos estão mais endividados, têm menos flexibilidade para a adoção de medidas nesse sentido, apesar de se esforçarem, né, para que tenha-se o mínimo de salvaguarda aí, para as instituições e para a garantia dos contratos, né? No caso do gráfico da esquerda, a gente verifica o grau de endividamento em média, né, que se tinha antes de 2008, né, em 2007, e antes de 2020, que em 2019. O azul mais claro é 2007 e o azul mais escuro é 2019. Vejam que o grau de endividamento do mundo aumentou significativamente. Alguns países tiveram esse destaque, né, de aumento, alguns outros basicamente ficaram semelhantes ou até mudaram, né? No caso aqui, o Reino Unido ele é um caso diferente, ele tinha um endividamento maior do que ele tem hoje, né? E na coluna de cá, nesse outro gráfico aqui, a gente vê o produto interno bruto dos países nesses dois momentos, né, 2003 a 2007 e 2015 a 2019, em momentos pré-crise também. O azul claro é 2007 e o azul mais escuro até 2019. Vejam que o produto interno dos países também, na média no mundo, estava melhor em 2007 do que em 2019. A China, igualmente, Estados Unidos, Reino Unido, a Alemanha não, a Alemanha quase igual, superou um pouco aqui, a França também teve uma redução, o Japão redução, Itália redução. Ou seja, a conjunção desses fatores, eles são importantes para nós entendermos até que ponto o governo pode ou não também ter liberdade para alocar recursos para proteger ou para incentivar a própria economia. Então, comparativamente com esses dois períodos de crise, nós percebemos que existem situações que, para 2020, apesar do impacto econômico ser extremamente significativo, ainda favorecem em termos de recuperação mais cedo do que aconteceu em 2008. Em 2021 temos incertezas, né, sobre os momentos que vivenciaremos, mas as expectativas são de que assim que as pessoas conseguirem já retomar a sua atividade produtiva regular, a economia tenda a voltar para patamares que continuem a favorecer a própria recuperação, né? Então, nesse sentido, nós podemos criar cenários econômicos, e um dos cenários, o cenário neutro, né, que é vamos chamar o mais otimista dos cenários, ele prevê uma desaceleração em 2020, mas que não vai chegar a gerar uma crise financeira, né, uma quebradeira geral ou uma crise de liquidez, por exemplo. As expectativas são que elas passam, né, pela ideia de que a maioria das empresas elas conseguirão sobreviver no curto prazo, desde que tenham condições, proteções, inclusive fiscais e monetárias, e não se espera uma crise bancária, né, porque hoje o sistema está muito mais protegido para preservar a liquidez do que tinha em 2008. Então, comparativamente a esses dois momentos de crise, 2020 tem perspectivas mais favoráveis de recuperação, apesar de um impacto econômico muito, muito grave. As atuais medidas de contenção, que são totalmente válidas e necessárias, né? Por exemplo, o isolamento social, que está em voga agora, essas medidas, é claro que elas fazem com que as cadeias de suprimentos elas sejam impactadas diretamente, porque as pessoas não produzem, não vão ao trabalho como iriam antes, produzem menos, né? E os próprios consumidores mudam a sua abordagem com relação à busca dos produtos e do tipo de produto que precisa e pode comprar, até porque a renda tende a cair também nesse período. Ou seja, afetando a cadeia de suprimentos, totalmente interconectada globalmente hoje,
você afeta diretamente a situação tanto da oferta quanto da demanda, quanto da procura, né? Então é uma crise bem peculiar, porque você consegue atingir ao mesmo tempo oferta e demanda em termos de redução e problemas na expectativa de volta ao funcionamento, apesar de se esperar que isso retome assim que possível com a volta das pessoas nas suas atividades. Como falamos, o tipo de situação enfrentada hoje que exigem medidas de isolamento social necessariamente vão impactar a produtividade, porque você vai ter que restringir as atividades e a produção cai, a demanda cai, porque as pessoas têm perspectivas diferentes de consumo também, o tipo de bens e serviços que pretendem consumir, dada a restrição, inclusive as incertezas presentes, e tudo isso faz com que nós tenhamos no curto prazo essa alteração na demanda. Com relação à oferta, também nós temos a interrupção da cadeia de suprimentos, né, justamente pela situação já descrita. Algumas fábricas elas fecham temporariamente ou reduzem significativamente a sua produção, e essas incertezas fazem com que não se tenha uma confiança para investir. Ou seja, a confiança retorna desde que nós tenhamos uma perspectiva mais favorável, né? E isso vai acontecer quando as pessoas estiverem já seguras, inclusive, de poderem sair às ruas e trabalharem e desenvolver as suas atividades. Como diante da Covid-19 há algumas incertezas também com relação ao combate, né, que está sendo feito, nós podemos criar cenários futuros, mas não com exatidão. A gente pode trabalhar com probabilidades, como qualquer cenário projetado, né, se espera que tenha. No caso da Euromonitor, que nos serve de referência, a construção de 4 cenários, onde o cenário mais otimista é esta linha azul mais clara, que é o baseline, prevendo em 2020 uma retração de cerca de 1%, mais uma retomada já antes do início de 2021, nós já teríamos sinais de recuperação, ou seja, são alguns meses que vão gerar um impacto negativo na economia, mas já no final do ano já começamos a ter alguns sinais promissores de recuperação. Enquanto os demais cenários vão aumentando a complexidade e as dificuldades de acabar ou eliminar rapidamente o problema do coronavírus, mas todos eles também, de alguma maneira, sinalizam para 2021 esta recuperação, ou seja, ainda que a economia em 2020 possa cair quase 8%, que é bem expressiva em termos mundiais, já existe uma expectativa de recuperação para 2021. Então, não existe nenhum cenário catastrófico previsto para além de 2021, mas as medidas de hoje devem, com certeza, serem tomadas para se evitar o mais cedo possível que essa pandemia perdure, gerando efeitos econômicos negativos. Neste quadro, a gente consegue perceber a diferença entre os cenários construídos de uma maneira mais clara, né? As colunas aqui, taxa de infecção global, taxa de mortalidade, a duração da pandemia, né? A queda do preço das ações. Aqui uma comparação entre taxas de juros, né, privadas versus públicas, a probabilidade de ocorrência do cenário e o PIB mundial em termos de crescimento. Então, no cenário mais neutro, que nós vamos chamar de mais otimista, tem uma taxa de infecção de até 10% das pessoas, da população mundial, uma taxa de mortalidade de até 1,3%, diferente daquele primeiro gráfico que nós mostramos, né, que está em torno de 4% hoje, uma duração da pandemia de 2 trimestres, né, de um semestre, ou seja, se começou agora em fevereiro, em agosto, mais ou menos, nós teríamos já uma interrupção
da disseminação da pandemia e as pessoas voltando, né, pelo menos dentro de um ritmo de vida mais próximo ao que tinha antes. O preço das ações cai de 0 a 30% e não tem tantas diferenças nas taxas de juros, né, públicas e privadas, e a probabilidade de ocorrência desse cenário é bem significativa, de 40% a 50%, segundo os analistas da Euromonitor. E com um decréscimo do crescimento global de 0,5% do PIB até menos 1,5%. Ou seja, neste cenário mais provável, que seria o mais, inclusive é o mais otimista, nós temos também uma recuperação sem tantas variações, claro, com um decréscimo bem significativo no PIB, mas com a projeção de recuperação rápida. Os demais cenários vão ficando mais complexos em termos justamente do grau de infecção ocorrido na população. O cenário mais pessimista, até metade da população mundial estaria contaminada, e ao fazer isso, você impacta necessariamente todos os demais índices. A taxa de mortalidade você aumentaria, né, até próximo àquele primeiro gráfico que nós vimos. A duração da pandemia, aí nós já teríamos quase 1 ano e meio de duração dessa situação de combate à pandemia. O preço das ações poderiam cair de 30% até 70%. Lembrando que as companhias aéreas brasileiras tiveram um decréscimo logo em fevereiro de 70% mesmo, em março, né, do preço das ações. Então, dependendo do setor, isso aqui vai ser muito mais afetado, né? Vai haver uma diferença de taxas de bancos públicos e privados, no caso, né, de instituições públicas e privadas, entre 3% e 6% de diferença. A probabilidade de ocorrência desse cenário de todos é a menor, de 2% a 10%, mas não quer dizer que não exista essa possibilidade. E a queda do PIB mundial entre menos 5,5% e menos 9%, né, bem significativo. Nesse gráfico, nós conseguimos verificar e comparar a variação estimada, né, do Produto Interno Bruto dos países, passando de 2019 para 2020, de um cenário com crescimento positivo, em alguns países ainda que modestos, né, como no caso do Brasil, mas necessariamente em 2020 nós teremos uma retração econômica bastante significativa. Aqui é uma previsão, né, do quadro anterior. Aqui está o Brasil. No cenário mais neutro, ele teria uma retração de 1%, e no cenário mais pessimista de todos, essa taxa poderia representar até 8,6%. Corroborando com a projeção otimista da Euromonitor, o Banco Bradesco também disponibilizou uma projeção de resultados para 2020. Esse relatório foi feito em março, né, no final de março, também é bem recente agora, onde espera-se que em 2020 haja uma retração de menos 1%, né, conforme o cenário mais otimista do relatório da Euromonitor. Existem muitos outros relatórios, né, principalmente de instituições financeiras, fazendo projeções e com cenários também variados, algumas taxas divergentes, porém alguns itens se aproximam bastante. O PIB ele está nesta faixa de menos 1% no cenário mais favorável para quase todos os relatórios, e já os cenários mais pessimistas, aí há uma variação mais significativa, mas lembrando que da Euromonitor é 8,6%, e isso pode ser mais ou menos, depende do que nós enfrentarmos ainda em termos de ações neste momento. Nessa projeção econômica do Banco Bradesco, alguns itens se destacam, né? Não só a variação do PIB, mas a inflação, tanto pelo IPCA quanto pelo IGPM, mostrando redução, até pela própria diminuição da atividade econômica, né, nesse sentido. A taxa Selic com uma redução de 4,5% para 3%, né, como um estímulo, inclusive, para a economia. Taxa de câmbio, hoje a taxa está agora em abril está em torno de 5,1, 5,2, mas prevê-se para o final de 2020 4,70, né? É uma expectativa do Banco Bradesco nesse daqui. Alguns outros indicadores que vale a pena destacar que o saldo
da conta corrente, né? Também espera-se que haja uma pequena redução aqui dos últimos anos, exportando-se menos, né? E o resultado primário, que tem um impacto muito significativo, porque o grande equilíbrio fiscal que nós estávamos buscando também tem muito dos esforços para o aumento, né, do resultado primário das contas nacionais, e em 2020 há um total desequilíbrio nesse sentido, principalmente com relação à questão econômica e às alocações de recursos que necessariamente podem ocorrer agora, né, para estimular a economia e preservar alguns agentes, e isso impacta também a dívida bruta, né, que tem um acréscimo significativo, ou seja, nós ficaremos mais endividados com um resultado primário bastante ruim em termos comparativos, mas esse impacto ele vai depois, posteriormente, ser equacionado, desde que haja um esforço coordenado de toda a sociedade e principalmente do governo em termos de rigidez das suas políticas fiscais e monetárias, né? Mas não é nada positivo para o país conviver com resultados primários dessa magnitude negativa. Aqui individualmente os gráficos, né, por produto interno bruto, né, a China com os 4 cenários colocados aqui e a recuperação em 2021, né, de todos. E aqui as taxas de decréscimo. Depois os Estados Unidos, também com no pior cenário 8% de queda e no melhor cenário cerca de 3%. Aqui Reino Unido e Itália, né? No Reino Unido nós verificamos que no pior cenário pode cair cerca de 9%, no melhor cenário menos 4%, também com recuperação em 2021. E a Itália, esta bem mais atingida, né, que ela pode cair até menos 15% no cenário mais pessimista, e no cenário mais otimista ela tem uma queda aí de 6% praticamente, né, com uma recuperação mais lenta, inclusive, do que outros países, né? Então, a Itália certamente é um dos países que vai sofrer mais, não só para a própria recuperação, mas em termos econômicos, que vai demandar mais uma estratégia diferenciada de atuação dos governantes. E agora Japão e Brasil, colocados lado a lado aí, destacando que são economias também em contextos e características bastante diferentes. O Japão, em particular, com cenários negativos, expectativa de 9,6%, próximo a 10% quase, né? E cenário positivo de cerca de 3%. E no Brasil nós já temos, como já citamos, né, entre 1% e até 8,6% aqui no cenário mais pessimista. Mas comparativamente a gente até pode verificar aqui visualmente a recuperação do Brasil vai ser um pouco mais demorada que a recuperação japonesa, pela estimativa, né, pelas projeções da Euromonitor. Em 2019, as cadeias de suprimentos estavam já bastante integradas, né? Porém, o Covid-19 demonstrou que existiam pontos de vulnerabilidade, por exemplo, a dependência por um ou dois ou poucos fornecedores ou compradores. Isso, com certeza, vai fazer com que se mude ou se repense alternativas para que não fique exposta esse tipo de situação nas cadeias produtivas em termos globais. Essa interrupção começou na China, portanto, como a China é uma grande parceira comercial do mundo inteiro, alguns segmentos foram altamente afetados, principalmente naqueles que mantêm uma relação mais direta, né, em termos de característica dos produtos fornecidos, por exemplo, de alta tecnologia, produtos químicos, fabricantes de máquinas e automóveis. Estes foram os segmentos mais afetados após a situação da China, ou seja, o reflexo
nesses segmentos, eles foram sentidos inicialmente muito mais fortes do que outros setores. Agora a China já está reiniciando a sua economia, porém os demais países do mundo, né, eles agora estão vivenciando os primeiros momentos, muitos deles, do combate ao Covid-19. Então, é uma situação que não seguem todos o mesmo ritmo, né? Por isso a Covid-19 ela impacta de diferentes maneiras, diferentes regiões e épocas. E certamente as estratégias vão ser revistas pelos fabricantes do mundo inteiro. Não, essa dependência por poucos fornecedores, geralmente, ou clientes, é uma situação bastante dramática, né, quando nós vivenciamos momentos como este. A China, quando começou a apresentar as suas dificuldades em função da Covid-19, claro que alguns segmentos passaram a sentir mais esta retração na produção e na dificuldade, inclusive, dentro das cadeias de suprimentos. E o segmento mais afetado neste momento foram todos aqueles parceiros da China envolvidos em bens de alta tecnologia, né? Estes foram os primeiros a sentir as dificuldades chinesas em termos de produção e interrupção na cadeia, né, de suprimentos. Outros produtos relacionados também tiveram um impacto bastante significativo, né, no primeiro momento, produtos químicos, né, borracha e plástico, né, indústria de máquinas e até a indústria farmacêutica e equipamentos médicos, né, também tiveram um impacto bastante significativo, não tanto quanto bens de alta tecnologia, mas também sofreram nessa variação da produção chinesa. Por outro lado, também existe uma perspectiva de que alguns segmentos obtenham algum benefício em termos de variação na sua comercialização e até na sua receita, em função desse momento que nós estamos vivenciando, até pela mudança de comportamento, né, das pessoas, do isolamento social e de todas as características envolvidas. O setor que foi mais apontado como beneficiário desta situação foi aquele que está ligado à alimentação e bebidas não alcoólicas. Este segmento, em 2019, que é o azul mais claro aqui, que teve uma performance, né, um crescimento anual um pouco menos de 3%, espera-se que para 2020, em função da mudança de hábito, né, e do consumo que nós tivemos no isolamento social e outras características, isso chegue a quase 4,5%. Né? Então, esse segmento aqui, aparentemente, ele será beneficiado. Por outro lado, no sentido oposto, nós temos segmentos que foram altamente prejudicados neste momento, principalmente em função da interrupção, né, das atividades regulares das pessoas, e, por exemplo, hotéis, serviços e bens domésticos, recreação e lazer e principalmente transporte. Né? Aqui dentro de transporte nós encontramos as empresas aéreas. Estas sim foram extremamente afetadas num curtíssimo prazo, inclusive com impactos bastante negativos, né, nas suas perspectivas de continuidade. Só que como é um segmento estratégico, certamente contará com o apoio dos governos, principalmente por exemplo, no caso do Brasil, não dá para imaginarmos uma situação onde não tenhamos transportes disponíveis, né, num país com dimensão continental como nós temos. E o que poderia agravar o impacto econômico? Ou seja, quais são os elementos que deveriam ser evitados, né, pelo agravamento que pode gerar? Primeiro, o declínio da renda e da confiança do setor privado. Uma vez que se tenha menos renda e menos confiança, claro, você vai reduzir o grau de investimentos, você provavelmente não vai contratar mais, você vai ter diversas medidas restritivas, inclusive de crédito, para favorecer, que não favorecerão o consumo. E o fechamento prolongado das fronteiras, porque isso, além de gerar uma situação de custo bastante clara, quando o país não tem elementos competitivos, também pode estimular até uma situação protecionista, né? Que seria bastante danoso para efeito da economia em você achar que fará um bem
para as suas empresas internas, protegendo da concorrência externa, quando você pode estar perpetuando uma ineficiência e todos os consumidores eles arcarão com isso porque consumirão produtos ineficientes e provavelmente muito mais caros. Né? Então, ou seja, você de um lado você acha que protege, mas por outro você onera a própria população. Que também poderia prejudicar são empresas com alto nível de endividamento que ficam sem margem de renegociação, porque já estão no limite, inclusive entrando em situação de risco, de interrupção de negócios. O aumento do tempo, né, para se combater a pandemia, aumentando o grau de infectados, isso é altamente danoso para a economia, não só pelo sistema de saúde, né, que vai se sobrecarregar, mas também por uma questão de transmissão e de interrupção da produção e do consumo. As medidas de distanciamento social têm pouco impacto, ou seja, elas não são eficazes quando não são implementadas e as pessoas contribuem para isso também. Ou seja, não basta dizer para a pessoa não sair de casa. Se ela sai de casa, ela está aumentando o risco de contaminação e isso pode fazer com que esse descumprimento da recomendação prejudique o combate ao vírus e prolongue ainda mais a crise, prejudicando todos, sem exceção. E problemas de fluxo de caixa, né, entre despesas e receitas, que se a empresa não tiver capital de giro suficiente para gerar um certo fôlego para passar por esse período, certamente ela vai sofrer e pode chegar até a interrupção operacional também. E aspectos positivos, né, que favoreceriam a economia seriam ações globais coordenadas entre os países, não só entre os mais ricos, mas contribuindo com os emergentes, e que o combate seja eficaz, né, com tratamentos adequados, validados, com vacinas que efetivamente poderiam ser utilizadas no mundo inteiro e que nós tivéssemos a confiança retomada, né? Ou seja, não é só uma questão técnica, as pessoas psicologicamente têm que se sentir confortáveis em voltar à própria situação econômica que está. Estímulos fiscais e monetários, eles são bem-vindos desde que eles não gerem um mal maior no futuro, né? Muito cuidado nesse ponto, porque existe uma crença de que o governo ele tem capacidade ilimitada para ajudar as pessoas a se financeiramente a se recompor, quando é uma falácia, né? O governo não gera renda, o governo ele arrecada, é o contribuinte que paga. E os recursos disponíveis, se eles já estiverem comprometidos, o pouco que sobra é o que tem que ser sabiamente alocado e não por uma questão simplesmente de achismo. Tem que se ter resultados eficazes e comprovados em termos de alocação de recursos. Por isso que pode ser algo positivo, certamente será, desde que não onere a população no futuro e não gerando desequilíbrio orçamentário, né? E depois que a pandemia passar, haverá uma recuperação mais rápida, né? Quanto mais cedo nós conseguirmos eliminar ou superar a pandemia, mais a recuperação econômica ela se dará no curto prazo. Quanto mais nós alongarmos essa situação, proporcionalmente mais sofreremos, porque não conseguiremos retomar a vida ou a expectativa econômica. Nos cenários mais otimistas, em 2021 nós já teremos esta recuperação e a expectativa é que nós tenhamos mesmo algo não tão demorado, mas nesse intervalo certamente nós temos que tomar medidas adequadas sem achar que vamos ter um caminho simples e fácil de ser resolvido. Não, nós temos que nos recuperar. A partir de 2021 teremos condições de fazer isso, provavelmente, mas nada que não tenha que se passar por algo mais doloroso, né, em termos de acertos ou ajustes nesses intervalos. E nos comentários finais, uma reflexão acerca do momento, né, que nós estamos vivenciando. De fato, é um momento grave, é um momento que gera, sim, transtornos bastante significativos na vida, né, de todo mundo,
mas não quer dizer que nós não superaremos isso. As expectativas mais favoráveis em 2021, nós já teremos uma recuperação plena, porém também com uma oportunidade de reflexão sobre a nossa própria situação enquanto relações produtivas, mesmo no trabalho, né? Esses momentos que nós estamos vivenciando de isolamento social, nos permitem também desenvolver ferramentas e outros tipos de relações de comunicação, que a tecnologia esteja avançando nesse sentido também, que vai favorecer, sim, outras maneiras, né, de nós produzirmos, de nós nos relacionarmos. Então, cabe a nós identificarmos também oportunidades de desenvolvimento nesse período, mas sabendo que, por mais difícil que ele seja, nós vamos superar isso, como outras crises nós já superamos, não vai ser a Covid-19 que vai fazer com que nós tenhamos uma ruptura, né, no nosso desenvolvimento. Pelo contrário, né, ela vai fortalecer o nosso desenvolvimento, desde que nós aprendamos com ela a superar esses desafios. E eu finalizo apresentando aqui as referências utilizadas, destacando o relatório da Euromonitor como principal fonte de dados e informações que foram aqui utilizadas. E aqui está o meu e-mail para eventuais contatos, né, para esclarecimentos adicionais ou troca de informações que se fizerem necessárias.